Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entre Redes mais RI, onde o futebol encontra as relações internacionais. Eu sou Alessandra Novaes e hoje chegamos ao final da nossa primeira temporada da Teoria das Relações Internacionais em Campo. E o tema hoje também é especial. Vamos discutir o marxismo e como ele se conecta ao futebol. Quando falamos de marxismo, não estamos apenas falando de um referencial teórico abstrato, mas de uma lente que nos permite enxergar as contradições sociais, a luta de classes e as desigualdades também dentro do esporte. Para discutir isso hoje comigo, hoje tenho a honra de receber um convidado muito especial, o professor Rodolfo, que é professor universitário, possui graduação em ciências contábeis, em ciências econômicas e agora também em relações internacionais. E é alguém que gosta e estuda profundamente o marxismo. Rodolfo, seja muito bem-vindo ao Entre Redes. É uma alegria enorme ter você aqui. Obrigado, Alessandra. É um prazer enorme estar aqui. Eu acredito muito na importância de trazer o marxismo para além da teoria acadêmica, para além, né, da sala de aula, mostrando como ele ajuda a compreender as práticas sociais, as interações, tanto políticas quanto culturais. E, assim, o futebol, sem dúvida, é um espaço riquíssimo para a gente tratar e entender esse campo de disputa. E eu estou animado por esse nosso papo de hoje. E antes de entrarmos diretamente nos exemplos do futebol, eu gostaria de fazer uma contextualização rápida sobre o que é o marxismo. Karl Marx, junto de Friedrich Engels, parte da ideia de que a história da humanidade é, em essência, a história da luta de classes. Isso significa que, em qualquer sociedade, há grupos que detêm os meios de produção e grupos que vivem da força de seu trabalho. No futebol, essa lógica aparece de forma muito clara. Os clubes que concentram os recursos financeiros, os grandes patrocinadores e as transmissões bilionárias contrastam com os jogadores de base, com clubes menores e até com torcidas que sustentam todos esse espetáculo, mas quase nunca são beneficiadas diretamente. Marx dizia na famosa obra O Capital que a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias. O futebol, quando se transforma em um espetáculo global, também vira essa coleção de mercadorias. Jogadores viram ativos, camisas são vendidas como produtos de consumo e até a identidade de um clube pode ser tratada como marca. Perfeito, Alessandra. Então, eu gostaria de acrescentar, principalmente com o advento da globalização, ali, final da década de 70, início da década de 80, essa lógica da financiarização do futebol se tornou cada vez mais presente, né? Hoje os clubes eles funcionam como empresas, fundos de investimento e até mesmo a lógica do próprio capital, né, que acaba regindo como é que esses clubes funcionam no dia a dia, produzindo e reproduzindo o modo de produção capitalista, né? É sempre fomentando e auxiliando ali nesse processo de acumulação. Isso também vai abrir espaço para a gente pensar com Marx e trazendo outros autores, né, como é o caso do Gramsci, como o futebol ele acaba sendo absorvido, né, pelo sistema, mas ao mesmo tempo, né, pegando a lógica dialética, ao mesmo tempo que ele é absorvido pelo sistema, ele pode ser espaço de resistência dentro desse campo de disputa, né? Então, por exemplo, torcidas organizadas vão se articular politicamente. Com isso, nós temos movimentos que acabam denunciando desigualdades no futebol, experiências de clubes que acabam sendo geridos coletivamente, a autogestão, né, que seria o propósito último do comunismo e tudo mais. Certo. Agora a gente vai para o nosso quadro de exemplos, e o nosso primeiro exemplo é o Corinthians e a democracia corintiana dos anos 1980. O movimento liderado por Sócrates, Casagrande, Vladimir e outros jogadores mostrou uma tentativa clara de aplicar princípios democráticos e coletivos dentro de um clube. Cada decisão era votada em assembleia, desde contratações até a rotina de treinos. É um caso que mostra resistência ao autoritarismo no contexto de ditadura militar no Brasil. Nosso segundo exemplo é o FC St. Pauli, que é um clube da Alemanha, clube que virou símbolo do anticapitalismo e do antifascismo dentro do futebol europeu.
A torcida ela é muito engajada, porque há um posicionamento muito claro, um posicionamento político muito claro contra racismo, homofobia e desigualdade. A ideia de que um clube pertence à comunidade e não ao mercado é muito ligada à crítica marxista do capitalismo. O nosso terceiro exemplo é o Atlético de Bilbao, que, embora não se declare um marxista, é um clube que tem uma filosofia particular, que ele só contrata jogadores da região basca. Isso desafia a lógica mercantil do futebol globalizado, privilegiando identidade local, resistência cultural frente ao mercado internacional. O nosso quarto e último exemplo é o futebol popular na América Latina. Na Argentina, no Uruguai e mesmo no Brasil, há diversos clubes de bairro e iniciativas comunitárias que são geridas coletivamente, sem uma hierarquia empresarial. Esses clubes, eles mantêm viva a ideia de que o futebol ele é do povo e não dos investidores. Esses são apenas alguns exemplos, mas eles ajudam a visualizar como os conceitos marxistas podem se traduzir em práticas reais no futebol. Eu queria deixar esse momento aqui aberto para que o professor Rodolfo também pudesse comentar. Esses exemplos, Alessandra, são muito ricos, né? Principalmente, né, particularmente o do Corinthians, né? Por ser corintiano, mas destacaria exatamente esse caso, né, como um caso de destaque, não só pelo contexto político pelo qual o Brasil passava, né, mas ele dialoga com o futebol como um processo de hegemonia, como um aparato hegemônico, aparelho hegemônico, utilizado pelo Estado, mas quando é utilizado na organização social, né, da sociedade, da população, e ainda mais partindo de figuras como Sócrates, como o Casagrande, acaba fazendo um processo político ganhar proporções imensuráveis, né? Então, tem esse caso, tem um caso do São Paulo, né, que é muito interessante ver um time autogestionado. A autogestão dentro do time acaba mostrando como a luta de classes, ela, além de ser um campo de disputa, é um campo de organização. A gente acaba vendo ali que a organização ela vem antes de qualquer tipo de ação. Então, acho que esses exemplos eles mostram bem como essa dinâmica funciona. Sim, professor, muito boa sua colocação. Já serviu, né, de gancho agora para o nosso segundo bloco, que é sobre globalização, capital e resistência. Porque se a gente olhar para o futebol globalizado, a gente percebe que ele é um reflexo perfeito das contradições do sistema capitalista. A FIFA e a UEFA elas movimentam cifras bilionárias. Clubes são comprados por petrodólares ou fundos de investimento e os jogadores eles viram ativos que circulam em bolsas de valores. E ao mesmo tempo, torcedores eles enfrentam, né, ingressos caríssimos, a exclusão dos estádios e a transformação do futebol em um produto elitizado. E isso nos leva a pensar que até que ponto o futebol ele ainda pertence ao povo e até que ponto também ele é capturado pelo capital. Muito bem. Como a gente já resgatou, Alessandra, o Gramsci, né? A gente tem como falar, né? Como o futebol ele consegue expressar essa contradição da base e superestrutura. Tem uma fala do Marx que ela é muito distorcida por conta do contexto, né? Que o Marx à época falava da religião como ópio do povo, mas porque a religião era um momento onde o trabalhador que estava alienado ele acaba tendo um momento de alívio, só que era um momento que também foi captado pelo capital, né? Então, hoje, a gente poderia dizer que o futebol é o ópio do povo, porque ali é um momento que a gente tem de lazer, mas que ele não está isento das lógicas de contradição, as contradições do próprio capital, né? Ele vai ser cooptado. E isso cabe para a gente, né, dentro das relações internacionais, entender que ali é um campo de disputa de todas as maneiras que a gente possa entender, né? Então, esse caráter duplo é algo que a lógica dialética deixa bem expressa, né? É entender o futebol como um instrumento que ele vai ser usado como organização e como dominação também. É um espaço de disputa e que a gente precisa se organizar nesse sentido.
No nosso terceiro bloco agora a gente vai falar sobre futebol, luta de classes e identidade social. O futebol também ele é um espaço de identidade e de luta simbólica. A escolha do time, a torcida, os estádios, tudo isso tem significado social e econômico. Algumas torcidas até refletem classes populares e outras refletem a elite. O futebol nos mostra quem está dentro e fora do poder, de forma simbólica e concreta. Certo. Então, falando, do futebol, né, de toda a simbologia que tem o futebol, de entendermos a organização, de entendermos que existe uma lógica por trás daquilo tudo, de, por exemplo, como que hoje, com acesso à informação, a gente conhece cada vez mais times, cada vez mais as histórias dos times, e como tudo isso é socializado, a gente consegue entender também como a nossa sociedade é construída. Então, através da mesma forma que a gente tem esse poderio econômico hoje, Europa, América Latina, nós tínhamos, décadas atrás, Sudeste, Nordeste. Então, quando a gente pensa, fala assim, nós temos você tem que escolher um time, ou você é vascaíno, ou você é flamenguista, ou você é corintiano, ou você é São Paulino, palmeirense, enfim. Da mesma forma, se pegarmos anos atrás, essa lógica seria de times europeus, você tinha que escolher, né? Então, hoje você já tem essa liberdade de torcer para um time local, de apoiar um time local, formas de financiar esse time local. Isso é uma forma de organização. Por outro lado, também abre espaço para diversas outras questões que permeiam o futebol, como, por exemplo, casa de apostas, cada vez mais injeção de dinheiro do capital, do petróleo, de outras fontes de financiamento. Então, esse espaço, ele não está isento dessa lógica de acumulação. Ele acaba funcionando como uma válvula de escape, né, e que, em vez ou outra, acaba sendo recuperado, né? Só ver que boa parte dos times hoje são patrocinados por casas de apostas. Então a gente vê ainda o capital financeiro imperando, por mais que tenhamos financiamento coletivo e tudo mais, mas é uma gota d'água no oceano. Não quer dizer que a gente vá tirar essa gota d'água, né? A gente vai ampliar essa, esse fluxo de recursos para exatamente objetivar essa gestão dos nossos clubes, que hoje a gente tem mais liberdade para torcer. Então, esse conceito de liberdade, inclusive, ele acaba sendo um pouco mais limitado dentro da lógica capitalista. Sim, professor. E aproveitando, né, esse momento, eu gostaria até de fazer uma pergunta, na verdade 2. eh, como que o senhor vê o futebol como ferramenta de conscientização social hoje? Bem, Alessandra, eu vejo o futebol, principalmente se ele partindo da organização, ele como um ponto, sim, de conscientização social, até porque as interações sociais, elas têm diversas nascentes, né? Ela vai nascer na igreja, ela vai nascer no seio familiar, vai nascer nas nossas amizades, e não vai ser diferente no futebol. Você acaba criando afinidade com pessoas que você nem conhece, só porque ela torce pro mesmo time que você. Então, esse fenômeno é algo que, querendo ou não, ele é um ponto de consciência. Então, se você se conecta com uma pessoa somente por torcer pelo mesmo time que você, e você consegue com ele compartilhar suas ideias, eu acho que é ali um campo muito, muito fértil, né, nesse processo de conscientização. E a minha segunda pergunta é que, como eu sei que o senhor é um pesquisador, né, na área de políticas públicas, quando se trata de políticas públicas, como o senhor acha que o futebol ele pode ser usado, para inclusão e uma transformação social? Bom, Alessandra, eu acredito assim, que não só o futebol, como o esporte como um todo, né, esse investimento de políticas no esporte, no futebol, acaba sendo benéfico, mas sempre conscientizando, né, puxando um pouquinho também da pergunta anterior, mas conscientizando que nem sempre aquela escolinha de futebol vai se criar um novo Neymar, vai se criar um novo Ronaldinho Gaúcho, que essas, infelizmente, são exceções, né, que a gente acaba tendo como regra,
mas que quando a gente vê a realidade, a gente tenta mudar a realidade posta, mas a gente precisa enxergar essa realidade. Então é enxergar aquele clube de futebol de base que está tendo ali na minha comunidade como um local que eu posso reunir as famílias, que eu posso organizar as famílias, que eu posso organizar as crianças, que eu posso dar um espaço para uma formação, para uma educação dessas crianças, mesmo que elas não sigam dali para um Liverpool da vida, o Real Madrid da vida, ou para times né, de maior nome, né? Mas que ali seja um espaço de confraternização e resgatar ali, inclusive, o conceito de comunidade. Então, a política pública, ela serve para isso, né, para conscientizar e para gerir espaço para garantir o melhor bem-estar imediato, não necessariamente para garantir novos jogadores. É, excelente ponto, professor. E com isso, né, a gente encerra esse bloco e também a gente, encerra mais um episódio do Entre Rede Mais RI. E hoje a gente analisou e percebeu que o futebol, sobre o olhar marxista, ele não é apenas um jogo, ele é cultura, é resistência, é identidade e política. Marx disse, né, as ideias da classe dominante são as ideias dominantes na sociedade. E no futebol a gente percebe isso diariamente. Bom, é justamente essa riqueza que torna o estudo do futebol tão interessante, né? O estudo do marxismo também, né? A história da luta de classes, né? A luta de classes como motor da história e o futebol sendo como uma de suas vertentes, né? Estudar a economia, cultura, política e a identidade, como todas essas variáveis elas se tornam dinâmicas nesse espaço. Então, o futebol ele acaba se tornando espelho da sociedade, que é uma sociedade que passa por essa luta de classes e acaba se tornando um instrumento de transformação possível e viável, desde que a gente entenda as relações que são intrínsecas, né, dentro desse processo de construção do ser social, né, que o marxismo nos possibilita. Agora, eu quero expressar meus agradecimentos. Muito obrigado, professor Rodolfo, por esse debate incrível. Foi uma honra para mim ter você aqui. Eu também gostaria que o senhor compartilhasse aqui com o nosso público as suas redes sociais, para que eles pudessem conhecer o seu trabalho e também os seus projetos. E também gostaria, né, que o senhor, convidasse o nosso público também a seguir a gente aqui no Spotify e no nosso Instagram e fazer a chamada final. Então, Alessandra, eu agradeço demais esse espaço, né? Agradeço, eu fiquei muito feliz de saber que a gente está tratando de futebol, de relações internacionais, temas que são apaixonantes, né? Aqui nesse espaço e ser um dos convidados aqui para esse programa. De rede social, eu tenho o meu Instagram, né? Sou somente um professor, então tem lá Rodolfo Nunes 89, lá tem um perfil lá para o meu blog também é, pedir para os nossos ouvintes para não esquecer de seguir aqui no Spotify, ativar o sininho de notificação, se puder comentar, qual time que torce, né, dentro do marxismo, qual é o seu atleta favorito aí, eu acharia muito interessante no Spotify, ajuda bastante, né? Então, você já sabe, né, entre as redes do futebol e os fios da política internacional, a gente se encontra aqui, porque no fim das contas, a bola também carrega poder. Até o próximo Entre Redes Mais RI.